Olá, o programa Chave do Negócio já está no ar e você nos acompanha pela TV Guarulhos no canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. E você vai ver no programa de hoje: sustentabilidade. Como o governo do estado quer reduzir a emissão de gases de efeito estufa até 2020. Economia verde. A Agência de Fomento financia inovação e tecnologias que utilizem cada vez menos os recursos naturais. Desenvolvimento. Saiba como utilizar créditos para desenvolver o seu negócio com sustentabilidade, gerando empregos e renda. E o meu convidado no programa de hoje é o Milton Luiz de Melo Santos, é o presidente da Desenvolve SP, é a Agência de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Olá, meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, amigos, eu sou Décio Pitinini e quando eu quero assistir uma televisão de qualidade, de conteúdo, com inteligência, eu vejo a TV Guarulhos, é claro. Agências de fomento são instituições financeiras de governo que foram criadas para oferecer condições de acesso a linhas de crédito que possam promover desenvolvimento regional. Hoje, em todo o país, existem 16 agências de fomento, além do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento do Governo Federal. Em São Paulo, a agência de fomento leva o nome de Desenvolve SP e opera oferecendo linhas de financiamento para pequenas e médias empresas que operem em todo o território estadual. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável dentro do estado, favorecendo projetos de inovação, expansão empresarial, geração de mais empregos e mais renda. O meu convidado hoje aqui no estúdio é o Milton Luiz de Melo Santos, ele é o presidente da Desenvolve SP, é a Agência de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo. Doutor Milton, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Eu queria saber o seguinte: qual a diferença de tomar crédito por uma instituição privada e tomar crédito por uma instituição como a Desenvolve SP? A diferença, basicamente, é que numa instituição financeira privada, normalmente o empresário ele tem um relacionamento já com o gerente, um relacionamento em que ele paga os seus empregados, em que ele recolhe os seus impostos, ele toma o seu financiamento de capital de giro. Numa instituição de fomento, como é o caso da Desenvolve SP, o empresário ele busca a instituição para obter um financiamento específico para um projeto. Se ele tem um projeto em que ele pretende expandir a sua linha de produção, ele pretende introduzir uma inovação tecnológica, ou ele pretende fazer uma modificação do seu processo de produção, a Desenvolve São Paulo tem essa linha de financiamento específica, que normalmente é uma linha de financiamento de prazo mais longo, não é? Com taxas de juros mais baixas, onde o empresário não precisa abrir conta na nossa instituição financeira, ele não precisa ter aquele relacionamento que tem normal com um banco convencional. Ele vai na Desenvolve SP para buscar um financiamento específico para o negócio que ele pretende ampliar ou que ele pretende introduzir inovações. Isso a juros bem pequenos. Então, como é que é a variação de juros? Então, como uma agência de desenvolvimento, o capital que a agência de desenvolvimento tem para operar é o recursos do governo do Estado de São Paulo, capital de R$1 bilhão, onde nós então operamos com linhas de financiamento que vão desde taxa de juros zero, nos casos dos programas
em que o governo do Estado tem um interesse muito grande de incentivar o desenvolvimento, o crescimento daquela região ou daquele setor, até financiamentos para empresas que, obviamente, estão buscando sempre uma condição melhor. E eu posso dizer para vocês o seguinte, nós temos taxa de juros que vai de 0% até 8% ao ano. Normalmente, as operações nossas têm ficado com taxa de juros entre 5% e 6% ao ano, mais a variação do IPC, do IPC-FIP, que mede a inflação. Essa taxa de juros de 0%, para que setor que é? Por exemplo, nós temos hoje uma linha de financiamento para a renovação da frota de caminhões no Porto de Santos. São caminhões com mais de 30 anos, onde, nesse caso, o governo do Estado, como forma de incentivar a troca, a substituição desses caminhões que provocam muitos acidentes, que poluem demasiadamente, o governo do Estado ele entra com subsídio na taxa de juros, de forma que o caminhoneiro ou o autônomo, ao tomar o financiamento com a Desenvolve São Paulo, ele não paga os juros. Desde que ele pague em dia as prestações, ele é dispensado do pagamento de juros. Ou seja, se o caminhão custa 100, esses 100 serão divididos em 50 vezes, 60 vezes e ele não vai pagar nada de juros. Não, ele só vai custar 100. Ele só vai pagar o principal e os juros serão pagos pelo Tesouro do Estado de São Paulo através de uma operação que nós fazemos com a Secretaria da Fazenda para que a Desenvolve São Paulo também ela não saia prejudicada na operação. Ela recebe os juros, nós recebemos os juros, não é? Porém o cliente não paga esses juros, quem paga é o Tesouro do Estado. Por exemplo, aqui na cidade de Guarulhos a gente tem um número de 40 mil empresas formais na cidade. Como é que o empresário que quer tomar crédito com a Desenvolve São Paulo tem de fazer? Como é que ele pode fazer? Como é que ele pode procurar a Desenvolve São Paulo? Desenvolve SP, né? Melhor? Desenvolve SP. Ele pode procurar de 3 formas, 3 maneiras. Primeiro, ele pode fazer através da entidade de classe a qual ele está vinculado. Nós temos hoje mais de 80 convênios com diversas entidades do setor produtivo da economia do Estado de São Paulo. Ele pode fazer também pessoalmente, se assim ele desejar, nos procurando lá na Rua da Consolação, número 371. Em São Paulo. E ele pode fazer através do nosso portal, do site nosso, que é o www.desenvolvesp.com.br. Essa é a forma mais fácil, mais rápida e sem custo algum, porque ele pode fazer isso do escritório dele, entrando no nosso site. Ele pode fazer uma simulação de financiamento, nós temos um simulador para que ele possa fazer essa simulação e, se ele ficar interessado por tomar uma linha de capital de giro ou financiar, por exemplo, uma aquisição de uma máquina ou equipamento que ele está precisando, uma máquina mais moderna, mais eficiente, ou se ele quer fazer um projeto, ele entra no nosso site, no link Negócios Online, e ele faz essa simulação. E a partir daí ele faz todo o encaminhamento da sua demanda, da sua consulta, e o nosso pessoal vai receber essas informações. Isso já é para tomada de crédito, não é a simulação. Isso já é? Não, isso já é para que ele apresente a documentação da sua empresa, como CNPJ, como contrato social, como os balanços da empresa, para que nós possamos, então, analisar essa empresa, fazer as consultas que temos que fazer em relação àquele CNPJ, e a partir daí o nosso pessoal entra em contato com o empresário, marca uma visita onde nós vamos conhecer a empresa, conhecer a estrutura daquela empresa do ponto de vista da sua gestão e, a partir daí, discutir os detalhes do projeto que ele deseja financiar. Perfeito. O senhor comentou sobre instituições parceiras. Quem são essas instituições parceiras? CIESP? Então, nós temos convênio... É uma instituição? Sim, o CIESP. Nós temos convênio hoje com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e os CIESPs que estão localizados nas diversas regiões do Estado de São Paulo. Nós temos convênios com a ABIMAC, no caso de máquinas e equipamentos. Nós temos convênio com a Federação da Agricultura, a FAESP, com a FEComércio, com a Associação Comercial de São Paulo. Nós temos convênios com diversas entidades do setor produtivo paulista que hoje pode, através desses convênios, encaminhar os pedidos de financiamento ou as consultas que os seus associados têm, encaminhar isso diretamente para a Desenvolve São Paulo. Perfeito. Eu quero falar mais sobre isso no próximo bloco. No próximo bloco nós vamos falar também sobre a meta do governo do estado de redução em 20% da emissão dos gases de efeito estufa. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho. Olá,
Olá, meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, amigos, eu sou Décio Pitinini e quando eu quero assistir uma televisão de qualidade, de conteúdo, com inteligência, eu vejo a TV Guarulhos, é claro. O governo do estado de São Paulo tem uma meta ousada para cumprir até o ano de 2020. Reduzir em até 20% a emissão dos gases de efeito estufa em relação aos números de 2005. Um dos setores que deverá ser mexido é a matriz energética paulista. O governo pretende elevar a participação das fontes renováveis, como projetos de biomassa, do patamar de 55%, que foi registrado em 2010, para 69% em 2020. Porém, hoje ainda é grande o número de projetos que não atendem aos números previstos inicialmente e que possam trazer maior confiabilidade de oferta de energia. Pois é, de fato é uma meta bastante ousada do governo do estado. E aqui comigo no estúdio está o Milton Luiz de Melo Santos, ele que é o presidente da Desenvolve SP. Doutor Milton, como é que a Desenvolve SP pode ajudar essa meta do governo do estado? Bom, a Desenvolve SP ela criou em 2010 uma linha de financiamento chamada Economia Verde, justamente para que nós pudéssemos ajudar o governo, colaborar com essa meta de redução de 20% da emissão dos gases de efeito estufa. Nós estamos com a linha de financiamento que tem uma taxa de juros muito mais baixa do que as taxas de juros praticadas no mercado, e essa linha ela permite financiar projetos em que tem a ver com a mudança de processos ou sistemas produtivos de tal sorte que o resultado final seja a redução da emissão dos chamados gases de efeito estufa, mas principalmente da emissão de CO2. E nesse aspecto, nós já temos financiado empresas aqui no estado de São Paulo que hoje estão voltadas para a produção, por exemplo, de biodiesel, né? Que é um combustível renovável, um combustível limpo, não trabalha, portanto, em cima de combustível fóssil. E à medida em que essa empresa ela consiga aumentar a sua escala de produção e que esse produto ele tenha um preço competitivo, a tendência cada vez maior é de se utilizar esse combustível no lugar do diesel, que é um combustível fóssil, e com isso nós estaremos contribuindo com a redução da emissão do CO2. Para as pessoas entenderem melhor, como é que funciona na prática isso? Por exemplo, eu tenho uma fazenda e eu opero com o meu maquinário ali usando o diesel normal. Se eu trocar esse maquinário por um maquinário que utilize biodiesel, álcool, né, por exemplo, isso vai colaborar. Então, assim, a Desenvolve SP me favorece nesse sentido? Sim. O que nós eu tenho que apresentar um projeto. O que nós temos hoje, como eu disse, é essa linha Economia Verde, onde o interessado, o empresário, ele pode procurar a Desenvolve SP através do nosso site e apresentar o seu projeto, que pode ser uma situação como essa, em que ele pretenda substituir o combustível da sua frota de veículos, seja frota no campo ou no meio urbano. Pode ser uma frota de ônibus, por exemplo. Claro, nós financiamos, inclusive, uma empresa em uma das cidades aqui do estado de São Paulo, em que ela se propôs a substituir o combustível, que era a gasolina, pelo etanol, dentro de todo um procedimento em que a gente tem um controle muito grande de que esses veículos, porque você sabe que o veículo é bicombustível, né? Ele pode estar em determinado momento colocando gasolina, mas nós fizemos um projeto de tal sorte que 95% a 98% do abastecimento dele tem que estar sempre no etanol. Então tem um controle em cima desse projeto e assim nós fizemos então o financiamento. À medida que a gente consiga ampliar o número de empresas que vão trocar o combustível fóssil pelo combustível renovável,
Dessa forma, nós estaremos, então, gradativamente contribuindo para a redução da emissão do CO2 e, dessa forma, possamos atingir a meta em 2020. No bloco anterior, o senhor comentava sobre a troca da frota de caminhões no país e o senhor citou ali os caminhões da região do Porto de Santos ali. Esta linha Economia Verde não é a mesma linha que atua nesse... Não, mas nesse caso também ela contribui muito. A linha de financiamento que nós temos é para a substituição da frota de caminhões com mais de 30 anos na região portuária de Santos. São caminhões que, por serem antigos, eles poluem demasiadamente. E à medida que ele troca pelos caminhões novos, que são caminhões já na norma Euro 5, não é? Esses caminhões, eles, apesar de utilizarem o diesel, mas é um outro diesel e com outro sistema tecnológico em que você tem uma redução brutal da emissão do CO2 e de outros materiais que acabam sendo emitidos para a atmosfera. Nesse caso, nós temos um ganho extraordinário do ponto de vista ambiental. Em termos percentuais, o senhor não sabe medir quanto isso colaboraria para a redução da emissão de gases? É bastante expressivo. Eu não tenho esse número para lhe dar agora, mas é muito fácil. É só entrar nos sites, por exemplo, da própria Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores e você verifica lá que pela norma Euro 5 a redução da emissão de materiais particulados, de enxofre, de CO2 é muito menor do que o que existe para esses caminhões que têm mais de 10 anos. Nós somos os grandes beneficiados com isso, né? Sem dúvida, nós somos os grandes beneficiados, porque é uma melhoria substancial da qualidade do ar, da segurança do trânsito e principalmente nesse projeto há uma melhoria significativa na questão da eficiência do transporte de carga naquela região, aumentando a receita, o faturamento do caminhoneiro e diminuindo também o chamado custo do Brasil na medida em que você consegue fazer uma logística com muito mais rapidez e eficiência do que existe hoje em dia. E a vantagem nessa linha de crédito é que os caminhoneiros não vão precisar fazer projetos, né? Porque uma das dificuldades, eu soube que uma das dificuldades de conseguir crédito é a formatação de um projeto, né? Por exemplo, para a linha Economia Verde, você precisa apresentar um projeto, né? É verdade. Existem muitas dificuldades. Quais são as principais dificuldades que o operador de crédito encontra para poder liberar o crédito para esses projetos? Então, eu acho que aí tem um pouco da questão cultural. Nós temos nos deparado com essa situação ao longo desses 4 anos e meio que a Desenvolve São Paulo existe, não é? O empresário brasileiro, principalmente o pequeno empresário, ele, de certa forma, negligencia esse aspecto da formalização do processo. Ele talvez não esteja preparado, ele não encare isso com uma certa seriedade e encaminha, às vezes, um projeto que não está fundamentado, ele não tem realmente consistência. E na hora que nós vamos fazer a análise do que ele se propõe a fazer, porque afinal de contas nós estamos emprestando um recurso, é preciso que esse projeto ele tenha toda uma lógica, uma sustentação do ponto de vista das suas premissas econômico-financeiras. E aí, às vezes, a gente encontra essa fragilidade no empresário. É preciso que ele dê um pouco mais de atenção. Se ele pretende comprar um equipamento, uma máquina moderna, ele pretende construir um novo galpão, ele tem que nos mostrar de uma forma muito clara que esse investimento que ele vai fazer vai se materializar depois em aumento do seu faturamento, ou seja, porque ele vai diminuir os seus custos, seja porque ele vai aumentar a produtividade da máquina, ou porque ele vai ganhar mais mercado. Essas coisas é que eu tenho colocado para o nosso empresário, ele precisa investir um pouco mais nessa questão, na formação, estudar melhor o mercado, para que ele possa apresentar um projeto que seja coerente e assim ele obter o financiamento na Desenvolve São Paulo. Doutor Milton, eu quero falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco a gente vai falar também sobre taxas de juros. A gente volta já já.
meu amigo telespectador deste canal público filiado à CESP. Não perca toda semana um programa muito especial chamado Mídia Cidadã. Esse programa é apresentado pelo nosso presidente querido Fernando Mauro Treza. Programa que debate os principais programas de televisão, os conteúdos que você e sua família estão assistindo e que tem como objetivo melhorar a qualidade tanto das TVs públicas quanto dos meios de comunicação em geral. Não percam toda semana com Fernando Mauro Treza, o nosso querido presidente da CESP, neste canal público filiado à CESP. A CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, amigos, eu sou Décio Pitinini e quando eu quero assistir uma televisão de qualidade, de conteúdo, com inteligência, eu vejo a TV Guarulhos, é claro. E você que quer participar conosco no programa Chave do Negócio, você pode nos enviar um e-mail para achave.tv@gmail.com ou pelo Facebook, facebook.com/achavedonegócio. Visite-nos e curta-nos. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo. Meu convidado hoje aqui é o Dr. Milton Luiz de Melo Santos, ele que é o presidente da Desenvolve SP. Dr. Milton, qual é a linha de financiamento mais procurada na Desenvolve SP e qual é a taxa de juros melhor dessa linha mais procurada? Então, nós temos hoje linhas de financiamento com recursos próprios do nosso capital e que são linhas de financiamento que têm taxa de juros variando aí de 5, 6, 7, 8%, depende do porte do tomador em termos de faturamento. Mas como nós somos uma instituição financeira que também repassa recursos do BNDES, nós podemos oferecer aos nossos clientes aquelas linhas de financiamento do BNDES que têm uma taxa de juros muito mais baixa por conta do subsídio que o governo federal tem dado através de um programa denominado Programa de Sustentação de Investimento, o famoso PSI, em que a taxa de juros, em alguns casos, ela chega a 3,5% ao ano. Então, respondendo à sua pergunta, nós hoje financiamos muito a indústria, bens de capital, fabricação de máquinas, equipamentos, né? E tanto é que dos nossos 1 bilhão e 100 milhões de reais que já desembolsamos ao longo desses 4 anos e meio, 61% desses recursos que nós já desembolsamos estão hoje alocados em financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos, de um lado, e de outro, fabricação, produção de máquinas e equipamentos. Essas linhas que nós temos hoje têm uma taxa de juros de 5% ao ano, mais a variação do IPC para um prazo de 5 anos, ou seja, 60 meses, ou dependendo se o cliente ele tem condições de acessar a linha de financiamento do BNDES, que tem outro conjunto de exigências do ponto de vista formal, ele pode também, através da Desenvolve SP, tomar esse financiamento a 3,5% ao ano, ou 4%, enquanto perdurar essa linha de financiamento do BNDES. Eu queria que o senhor falasse agora, nós estamos conversando fora do estúdio, sobre os projetos do governo do Estado pelas cidades do Estado. O senhor pode falar sobre isso? Posso, claro, um prazer. Nós temos hoje um conjunto de linhas de financiamento que estão ligadas, essas linhas de financiamento, a projetos junto aos municípios. Então, nós temos financiamentos para a construção de distritos industriais, ou seja, nós financiamos diretamente a prefeitura para que ela possa investir na construção da infraestrutura para um distrito industrial, de sorte que aquilo ali permita com que ela receba novas empresas, indústrias, que vão naquela região gerar mais emprego, gerar mais renda. Nós temos financiamentos também, por exemplo, para a área de abastecimento, de centros de distribuição e abastecimento. Nós temos financiamento por conta justamente do evento da Copa do Mundo no ano que vem. Nós estamos financiando os municípios a investirem forte na sua infraestrutura de lazer, centros de treinamento, para que eles possam receber essas seleções que virão para o Brasil disputar a Copa do Mundo. E mais recentemente, nós abrimos linha de financiamento para os municípios investirem na iluminação pública, que essa é uma exigência que a partir de 2014 os municípios terão agora a responsabilidade pela iluminação pública, então nós estamos financiando. Nós temos uma linha de financiamento também para ajudar as pessoas com deficiência de locomoção, através de um projeto com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde podemos financiar, então, o rebaixamento das guias para que o cadeirante possa se deslocar
com mais facilidade, aquisição de elevadores para aqueles prédios que possam então pegar o cadeirante e levar ele para um piso superior. Enfim, existe um conjunto hoje de várias linhas de financiamento que têm sido feita pela Desenvolve São Paulo junto aos municípios e tem ajudado substancialmente a melhoria desses municípios. É muito interessante, é de fato levar o desenvolvimento, né? De fato, através dessa linha de financiamento, nós procuramos com que esses municípios melhorem a sua infraestrutura, disponibilizando, obviamente, uma série de benefícios para os cidadãos, os contribuintes, e evite até que eles venham para a cidade de São Paulo, porque encontrando lá melhores condições de trabalho, de emprego, de renda, você descentraliza. Eu evito essa migração aqui para a cidade de São Paulo, que obviamente causa uma série de transtornos, na medida que a cidade não tem condições de receber um contingente tão grande como o que tem acontecido ultimamente. E o crédito para o setor privado, você, além de beneficiar as empresas, você proporciona a geração de emprego e renda, né? Eu gostaria de fazer um programa com o senhor aqui, se o senhor me permitir, o convite já está aberto. Eu queria trazer o setor empresarial de Guarulhos para sentar junto conosco aqui no estúdio, para podermos falar sobre essa possibilidade de parceria entre a Desenvolve SP e o setor empresarial de Guarulhos. O senhor me permite? Claro, é um prazer. Sim, sem dúvida. Vamos lá. Dr. Milton, infelizmente o nosso tempo é curto. Obrigado pela tua presença mais uma vez no estúdio do A Chave do Negócio. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar aqui com os telespectadores do seu programa, falar um pouco sobre a Desenvolve São Paulo e mostrar que hoje em dia você tem uma alternativa para financiar a sua expansão do seu negócio, procurando uma instituição que é do governo do Estado de São Paulo e que está, obviamente, voltada para atender essa demanda que é relacionada com o desenvolvimento da economia paulista. Muito obrigado mais uma vez a você. Dr. Milton, sou eu quem agradece pela sua presença aqui conosco no A Chave do Negócio. Nós chegamos ao final do nosso programa e você nos assiste pela TV Guarulhos no canal 20 da NET Analógica, canal 3 da NET Digital e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Eu aguardo você na próxima quinta-feira ao 12:30. Até lá e fiquem com Deus.